Até que enfim temos um preço mais agressivo nas placas de vídeo de entrada. Então é a sua oportunidade no Brasil de pegar uma plaquinha com preço mais justo. Vem comigo. Estamos aqui na Tera com ela, com a RX 6400 XT, modelinho compacto, a placa low profile. Performance é a mesma, é mais uma questão de design, tá? 799. Inclusive, a placa que eu testei da 6400 que eu recebi da Terabyte no lançamento era LP, era low profile. É uma placa que empata e perde da 1650, né? Vai depender se você vai rodar no 3.0 ou no 4.0, tá? Uma plaquinha que tem uma limitação de barramento, mas é melhor do que uma 1050 Ti no 3.0, sendo bem melhor que a 1050 Ti mesmo no 3.0, no 4.0 chegando ali a rivalizar com a 1650. Ela já teve nesse preço até mais agressivo em live, mas é uma quantidade ok para você ir uma placa no Brasil nessa faixa de 799, não tá ruim. E essa daqui, na minha opinião, é a melhor opção. Acabou o canal agora. Pô, cara, a Fox. É a 1650 GDDR6. Eu sei que a marca no passado, né, ela cometeu erros graves, que a Teclab, né, mostrou esse erro, né, que essa marca cometeu. No entanto, vamos ponto a ponto. Garantia direto com a Terabyte, você vai ter um ano de garantia. Um ano de garantia. Esse chip 1650 não é chip de mineração, você não minera com essa placa. Não é. Será que a VRAM tá amarelada? Então, tipo assim, tudo leva a crer que esse modelo específico é tranquilo para você pegar. Você tem a garantia, o suporte da Terabyte, é uma placa que não era minerada. Então, mesmo que a empresa não agiu da forma que deveria ter agido no passado, que a Teclab mostrou pra gente, esse modelo específico eu acho interessante, eu acho ok, inclusive entre ela e a 6400, recomendo você focar nela, até porque é melhor que a 6400. Tem uma estabilidade maior e tanto faz se você vai rodar 3.0 ou 4.0, porque ela é uma placa 3.0 x16. Então, quando ela precisa pegar a memória RAM emprestada, ela é muito melhor do que uma 6400, não tem nem comparação. Então, assim, nós estamos falando de 799. Pessoal, 799, eu não estou nem lembrado quando eu vi uma 1650 no Brasil por 799. Eu lembro quando ela lançou, o lançamento dessa placa no Brasil era 899. O pessoal reclamava muito e ninguém gostava dela porque a 1650 Super naquela época era 900 mil reais. Então a diferença da Super para a comum era muito pequena e a Super ela era melhor. Então essa placa era meme antigamente no lançamento dela. Só que a gente vive outros tempos, aí ela foi caindo de preço, então ela chegou a ser vendida no Brasil por 699. Nós estamos falando ali 2019, por ali, tá? Então hoje, no Brasil, para você comprar uma plaquinha com garantia no Brasil por 799, cara, uma 1650, eu vejo com bons olhos. Tem um GDDR6, ela vai ter o NVENC New, então assim, eu acho que é uma boa saída, principalmente para o cara que não quer comprar no mercado chinês, quer comprar uma placa com garantia. Então tá aí para vocês uma plaquinha de entrada com garantia num preço realmente interessante. E a gente tem a 6500 XT Phantom da ASRock, né, por 959. Essa placa no 3.0, ela empata com a 1650, tá? Enquanto que a 6400 perde feio no 3.0 para 1650. Então a 6500 no 3.0 ela tende a rivalizar bem com a 1650. Eu, sinceridade, acho que você tem que focar nessa placa. Até porque a maioria não vai ter 4.0. Rodando ela no 4.0, ela dá um bustzinho ali, encostando ali no que seria a 5500 XT barra 580 barra 1650 Super. Mas na maior parte dos cenários ela vai performar como performa uma 1650 por conta do gargalo de barramento, só que a 1650 tem um driver mais estável, tem também um barramento melhor x16, então quando ela faz swap essa placa é mais estável, tá? Mas está aí para vocês uma opção da AMD. Quem vai rodar no 4.0 é uma performance aí um pouco abaixo da 1650 Super, tá?
E nós temos a 1660 Super Dual Fan da Palit, que a gente recebeu da Terabyte, a gente testou, a gente sorteou para vocês no passado. Essa placa tem 2 anos de garantia. A temperatura média aqui em Minas com 30 graus era 70, 72 graus. Eu considerava uma temperatura legal porque esse chip 60 Super ele era meio quente. Então, assim, é uma plaquinha que entrega uma temperatura ok, uma temperatura razoável, uma placa Dual Fan com 2 anos de garantia na Tera por R$ 1.199 e com certeza essa é a melhor opção para você comprar em termos de placa de entrada. Só que para muitos, né, R$400 é muito dinheiro. Então, assim, orçamento muito limitado, você tem essa 1650 por R$ 799. E se puder gastar um pouquinho mais, eu já recomendo você já focar na 1660 Super por R$ 1.199, uma plaquinha que performa um pouquinho abaixo do que performa 3050, então uma placa bem interessante. E as placas mais caras da AMD também foram promocionadas, a gente tem aí a 7900 XT Merc aí da XFX por R$ 6499 e você tem o modelinho da Safari, o modelinho tradicional que é o Pulse por R$ 1.669. Temos aí também a 7900 XTX por 7569 para você, que aí é o flagship, é o topo em termos de tecnologia da AMD. E nós temos aí fonte da Deepco, né? A linha DA, né? A versão 500 watts que foi padronizado no Cybernetics, ou seja, a Deepco tem que manter esse projeto. A Terabyte dá 1 ano de garantia de suporte, no entanto, deixo claro para você que o próprio Deepco vai dar 5 anos de garantia no site deles. Essa fontezinha aqui, ela suporta tranquilamente para quem quer pegar aí a 1660 Super, não pode gastar muito na fonte, vai pegar qualquer uma dessas placas de entrada, essa fonte da Deepco vai aguentar, ela segura até uma RTX 3060, tá? Tá saindo aí a 259, se você quiser uma fonte um pouquinho melhor, a gente recomenda nessa tarde a Corsair XF RGB de 750 watts com 5 anos de garantia pela Corsair. Então a Terabyte dá os 12 primeiros meses, mas o fabricante Corsair oferece 5 anos de garantia. É uma fonte que vem um RGB, uma fonte full modular, está aí por 559 750 watts. E nós temos aí também o CPU, né, o Ryzen 3 3200G, 4 núcleos, 4 threads com gráfico integrado Vega por 399 na Tera. A Tera batendo forte nessa promoção hoje. Ontem ele apareceu e a Tera repetiu hoje, coisa interessante, vem com Cooler Box. E interessante você comprar na Tera que você tem a opção de placa-mãe que você possa casar com ele barata. Você tem a Colof A320MK Pro V14 por 309. Casando, você tem aqui R$700, cara. Placa-mãe com processador. Esse processador aqui, ele tem um gráfico integrado interessante, dá para jogar muito jogo leve. E também um PCzinho também baratinho aí para home office, escritório, interessante. Então essa placa aqui é uma placa que vai dar conta de rodar ele tranquilamente. Futuramente você coloca um 3600. Temos também uma opção que é a Biostar B450MXS por 449, está num custo-benefício interessante também. Essa placa aqui, se você puder casar, qual que é o ganho que você tem? Você paga um pouco mais caro, só que ela te permite depois atualizar a BIOS para Ryzen 4000 e 5000. Então você consegue fazer um upgrade para colocar uns 5600 no futuro. Então uma placa mais interessante, a gente tem aí também a B450 Aorus M por 699. Pera aí, cara, qual que é a diferença? O VRM, eu até confesso para você que é similar, só que o VRM da Aorus M é um pouquinho melhor, é uma placa um pouquinho superior. E aqui você já consegue trabalhar futuramente com futuro upgrade no Ryzen 7 5700X, 5800X 3D, ela já aguenta. Enquanto que a Biostar, você vai ter que parar no Ryzen 5, 5600, 5500, porque ela já é mais limitada para Ryzen 7. Então a diferença é mais ou menos isso. E vale a pena eu ressaltar que tanto a Aorus quanto a MXS são placas que você aí precisa atualizar para Ryzen 5000. Elas não estão atualizadas, tá? Então quando eu falo assim, o cara compra esse processador, se ele optar por essa ou por essa, ele pode fazer upgrade para Ryzen 5000, precisa de fazer atualização de BIOS, tá? E se você quiser uma placa muito baratinha para rodar esse 3200, futuramente você pode colocar um 3600 e ficar de boa. É a proposta aí da Colof na questão de preço.
E nós temos aí também na Tera a memória da Kingston com RGB, 8 GB 3200 para vocês por R$ 199. Gabinetezão aí acabando agora, o Ninja Leaf com RGB com 3 fãs por R$ 149, frente mesh foi um ponto forte hoje dessa tarde. Temos também aí o Montec X3 Glass com 6 fãs RGBs por R$ 269. E você tem o Montec X3 Mesh com 6 fãs RGB, esse o meshzinho com o Rádio Humboxer, aliás, o Gamer Nexus, né, o Steve Buck fez a avaliação dele e ele foi muito bem no quesito Airflow. Então, gabinete de entrada, mas que entrega um Airflow interessante. Temos aí também o headset da Razer branquinho, estiloso, aí, o Kraken X White, né, com drives de 40mm por 199. Cadeira PC Top Racer por 489 e você tem aí também a cadeira Terabyte Vision por 599. Qual que é a diferença? Esse encosto aqui ele é fixo, né? Ele não reinclina, tá vendo? Então, é uma cadeirinha para 120 kg da PC Top com encosto fixo e o produto da Terabyte, inclusive uma cadeira de tecido, né, reinclinável. Eu acho mais interessante esse projeto da Tera, inclusive na questão de tecido eu acho um pouco mais interessante, mas você tem aí a opção também aí da PC Top para você estudar. Bacana? Se gostou, deixa seu like, tamo junto, aquele abraço, é nóis, até a próxima.